Oi, você amigo, oi, você minha amiga, tudo bem? Eu sou o Genildo, aqui desse canal, e hoje eu vou falar uma palavra de Deus para você. Tá lá em Romanos, capítulo 12 até o 13. Eu vou ler Romanos de 12 a 13 para você ouvir. Eu queria que você desse um pouco dessa sua atenção aqui para a palavra de Deus, porque é muito importante a gente ler e observar a palavra de Deus, que é para a gente se manter forte espiritualmente e mentalmente, que é para a gente se manter forte nas batalhas, nos aprendizados, no desenvolvimento de alguma coisa, sabe? A gente se manter forte e é com a palavra que a gente fica firme, tá? Então eu vou ler para você hoje Romanos 12 até o 13, tá? E eu queria que você desse atenção aí, tá bom? Vamos lá. Falar um pouco sobre a mente e a reformação da nossa mente, certo? Então vamos lá, que Paulo diz aqui em Romano, fala, consequentemente eu vos suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado como com a vossa faculdade de raciocínio, e cessai de ser modelados segundo este sistema de coisas, mas sedes transformados por reformardes a vossa mente, a fim de provardes a vós mesmos a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Pois por intermédio da benignidade merecida que me foi dada, digo a cada um aí entre vós, que não pense mais de si mesmo do que é necessário pensar, mas que pense de modo a ter bom juízo, cada um conforme Deus lhe distribuiu uma medida de fé. Pois assim como nós temos em um só corpo muitos membros, mas os membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora muitos somos, um só corpo em união com Cristo, porém, membros que individualmente se pertencem uns aos outros. Assim, visto que temos dons que diferem segundo a benignidade merecida que nos foi dada, que profecia, profetizemos, segundo a fé que nos foi profetizada, que nos foi pronunciada. Que ministério ocupemos, neste ministério, ou aquele que ensina, ocupe-se no seu ensino, ou aquele que exorta, ocupe-se na sua exortação, aquele que distribui, faça-o com liberalidade, aquele que preside, faça-o em verdadeira residência, aquele que preside, aqui, ó, aquele que preside, faça-o em verdadeira seriedade. Aquele que mostra misericórdia, faça-o com animação. Seja o vosso amor sem hipocrisia. Abominai o que é iníquo e agarrai vós ao que é bom, em amor fraternal, tendo terna afeição uns para com os outros. Tomai a dianteira em dar honra uns aos outros. Não sejais indolentes nos vossos fazeres. Sedes fervorosos de espírito. Trabalhai como escravos para Jeová. Então aqui Jesus, até o do capítulo 12, até o 11 aqui, Jesus fala para a gente ser fervoroso no que a gente for fazer. Ele fala para a gente
a gente não ser desanimado. Tudo que a gente for fazer tem que ser com animação, tem que ser com alegria. Porque Jesus está vendo que a gente está fazendo aquilo de bom agrado. Ele vai ver que a gente está fazendo aquilo de coração, de verdade. Então, a gente precisa ser fraternal. Aqui a palavra fala que a gente precisa ser fraternal. Tomar a dianteira em dar honra uns aos outros. Então, essa parte aqui é muito boa. Sede fervorosos de espírito. Trabalhai como escravos para Jeová. Olha, isso aqui é muito bom. Alegrai-vos na esperança. Perseverai em tribulação. Persiste em oração. Partilhai com os santos, segundo as suas necessidades. Segue o proceder da hospitalidade. Persiste em abençoar os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Isso aqui muita gente sabe que a gente precisa abençoar os outros e não amaldiçoar. Até os nossos inimigos a gente precisa abençoar. Muita gente sabe, mas elas simplesmente não faz. Ninguém faz isso. Mas elas sabem que precisa fazer isso, certo? Então a gente precisa abençoar os nossos inimigos que nos perseguem, certo? Aqui, persiste em abençoar os que vos perseguem, abençoai-o e não amaldiçoais. Alegrai vós com os que se alegram, chorai com os que choram, tende a mesma mentalidade para com os outros, como para com vós mesmos. Não atendei para as coisas altivas, mas deixai-vos conduzir pelas coisas humildes. Não vos torneis discretos aos vossos próprios olhos. Aqui Paulo está falando nessa carta que é para a gente não se disturbiar, né? Se desligar da humildade, né? Se desligar da mentalidade limpa, né? Porque se você fica visando coisas muito altas, coisas parece impossível, que você faz de tudo, vende isso, vende aquilo, que é para, sabe, alcançar coisa que não é do agrado de Deus. Você pode até fazer isso, mas você tem que fazer isso com consciência, com auxílio de Deus, com auxílio da palavra, certo? Então isso aqui é para esse tipo de pessoa, que é para você reformar a sua mente, ó. Aí, não retribuais a ninguém mal por mal. Provede coisas excelentes à vista de todos os homens, se possível no que depende de vós. Sedes pacíficos para com todos os homens. Não vos vingueis, amados, mas cedei lugar ao furor. Muita gente não sabe o que é furor. Furor é a fúria, tá? Você tem que dar o lugar da fúria. Você tem que tirar a fúria e colocar uma outra coisa no lugar da fúria, da raiva, certo? Muita gente não sabe o que é furor. Tem gente que tem a palavra de Deus, aí tem a Bíblia, e não sabe o que é o furor. É a fúria, tá? Se possível, no que para com todos os homens, não vos vingueis, amados, mas cedei lugar ao furor. Pois está escrito, a vingança é a minha, e eu pagarei de volta, diz Jeová. Mas se o teu inimigo tiver fome, alimentai-os. E se ele tiver sede, dá-lhes algo para beber. Pois por fazeres isso, amontoarás brasas acesas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, porém persista em vencer o mal com o bem. Então, até aqui acabou. Chegou no capítulo, no último. E aqui Paulo fala para a gente, por intermédio de Deus, né, por inspiração de Deus, para a gente aprender a lidar mais com as pessoas, né? Para a gente aprender mais a lidar com pessoas diferentes. Você às vezes chega num lugar, a pessoa ela não faz o seu tipo, ela não é do seu jeito,
sabe? Mas aqui, essa parte aqui de Romanos 12 fala para a gente aprender a lidar com esse tipo de gente, aprender a lidar com esse tipo de pessoa, certo? Para você também ser renovado, ser transformado. É dessa forma que você consegue se transformar, certo? Você primeiro aprende com as pessoas, olha o que elas estão fazendo, se elas estiver fazendo alguma coisa de errado, que quando você tiver também no mesmo erro que ela, você possa lembrar. Quando você estiver fazendo o mesmo erro que ela, você possa lembrar e se corrigir, certo? Então isso aqui é para a gente aprender a lidar com pessoas, né? Isso aqui é a transformação de mente, certo? Aí, gente, se vocês quiserem mais, que eu falei a parte 13 do Romanos, certo? Que eu quiser que eu vou lendo aqui para vocês aqui, eu vou dando mais conselhos bíblicos aqui para você, que é muito bom. Eu gosto muito. Eu reforço muito a leitura na Bíblia, certo? É o livro que eu mais leio, assim, é a Bíblia. Eu gosto muito. E com vocês aqui eu vou ter uma rotina melhor, né? Uma rotina diária. Com vocês aqui eu vou ter uma rotina diária. Se vocês gostar, dá um like, dá um joinha, faz um comentário, fala o que é que vocês acharam aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Tchau, tchau, até mais.